Olá pessoal, olá meus queridos alunos, tudo tranquilo com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei que horas vocês estão assistindo essa aula. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre um módulo do concurso de tribunais que está sendo cobrado aí recentemente nos principais tribunais do Brasil, que é o Windows XP, né, que é o nosso querido e amado sistema operacional que vem sendo carregado nas costas dos computadores aí por vários e vários anos. Então, vamos ver o que é que ele tem, né, para nos mostrar e vamos ver como é que a gente consegue, por ele, resolver algumas questõezinhas de prova de concurso. Nossa aula de número 4, Windows XP. Vamos lá, vamos aqui ver as características desse sistema operacional. Então, o Windows XP ele é um sistema operacional, Operation System, OS ou SO. É formado por um conjunto de programas e rotinas computacionais com o objetivo de criar uma camada de abstração entre o usuário e o hardware propriamente dito. Ou seja, essa aula que vocês estão assistindo nesse momento só é possível porque vocês têm um sistema operacional instalado aí no computador de vocês. Senão, vocês não teriam essa condição de interagir com softwares e hardwares dentro dessa estrutura que vocês têm aí em casa. O Windows ele é um sistema multitarefa, multiusuário, que permite cadastrar várias contas de usuário e fazer o gerenciamento. A gente não pode usar os usuários ao mesmo tempo, dois sendo manipulados ao mesmo tempo, porque sempre o Windows ele trabalha de forma individual com cada usuário, mas você pode fazer esse gerenciamento. Você pode trabalhar com o usuário, depois alternar para outro, voltar para o primeiro, isso aí é possível. Multitarefa pré-emptiva. Multitarefa é porque pode executar várias tarefas ao mesmo tempo. E pré-emptiva porque pode otimizar o uso da CPU, o uso do processador. Tá? Temos também um sistema multiplataforma. Por que multiplataforma? Porque ele pode ser instalado desde servidores até desktops, computadores de pequeno porte. Para a gente manipular o Windows, a gente tem que conhecer um pouquinho das partes da janela principal. E, após carregar o sistema operacional, surge a janela principal do Windows, chamada de área de trabalho. Só que essa janelinha, essa área de trabalho, ela tem também outro nome. Qual seria o outro nome dado à janela principal? Área de trabalho ou desktop. É a área de trabalho da tela na qual são exibidos janelas, ícones, menus e caixas de diálogo. Então essa janelona que você tem aí é exatamente a sua área de trabalho. Dentro dela nós temos ícones e nós temos nesses ícones figuras representativas de programas, de itens do sistema. E nós trabalhamos com 3 ícones básicos: ícones de sistema, ícones de atalho, ícones de arquivo e pasta. Por exemplo, isso daqui seria um ícone de quê? Seria um ícone de sistema. Temos aqui o meu computador, temos a lixeira, temos meus documentos aqui no canto, isso são ícones de sistema. Ícones de atalho são representados por essa setinha, que fica no canto inferior esquerdo, certo? E ícones de arquivo ou pasta não tem representação nenhuma, é um arquivo simples, limpo e seco. Está aqui um arquivo executável, está aqui uma pasta, está aqui um arquivo, né, específico de um determinado aplicativo. Então a gente pode misturar dentro da nossa área de trabalho vários tipos de ícones. Então, 3 tipos de ícones básicos do Windows. E na base da janela, lá embaixo, nós temos a barra de tarefas, composta pelo botão iniciar, barra de ferramentas de inicialização rápida, janelas abertas, idioma e área de notificação. Então a barra de tarefas ela fica aqui. Ela fica aqui nessa base da janela. Então nós temos aqui a nossa barra de tarefas. Botão iniciar aqui embaixo. Cadê você? Está aqui, né? Barra de ferramenta inicialização rápida. Os botões representativos de uma janela aberta no sistema. O idioma e aqui a área de notificação. Joia? Então tudo isso daqui representa, esse aqui que está do lado, representa a nossa barra de tarefas. Exemplo de uma questão.
A área de trabalho desktop é composta por diversos itens, entre eles o botão iniciar, a barra de tarefas, a área de notificação da barra de tarefas, o relógio, assim como os ícones criados pelo usuário. Então essa questãozinha aqui, ó, ela está certa porque isso aí corresponde às partes de um modo geral da nossa área de trabalho. Para poder trabalhar com Windows, a gente precisa usar um periférico. A gente pode usar dois periféricos de entrada, que seria o teclado e o outro seria o mouse. Então, manipulando o Windows, usamos três teclinhas básicas. Lógico, podemos usar outras teclas, né? Mas a gente tem a tecla Tab, que navega pelos painéis principais. As setas de navegação, que serve para você subir e descer, e para a esquerda e para a direita. E o Enter, que serve para abrir um item selecionado. Então, eu posso tranquilamente aqui no meu Windows andar por esses objetos. Eu estou apertando aqui seta para a direita, seta para a esquerda. Vocês estão vendo ali que eles estão sendo selecionados. Se eu der um Enter nesse cara, ele vai abrir aquele objeto. E se eu der um Tab, talvez aí no vídeo não dê para ver, eu pulo para outro painel. Pulei para o botão iniciar, pulei para a barra de tarefas, para a barra de ferramentas de inicialização rápida, bem aqui no canto, bem aqui no cantinho. Pulei para os objetos que estão aqui na barra de tarefas, então saio pulando por toda a minha área de trabalho. Mas o mais cobrado em prova não é o teclado, o mais cobrado em prova é o mouse. Então, quando a gente vai usar o mouse, a gente tem três ações que são feitas com o botão esquerdo do mouse, que é o clicar duas vezes e clicar arrastar. E nós temos uma ação que é feita com o botão direito do mouse, que é o famoso clicar com o direito. Quando você clica, você seleciona um objeto, somente marca ele para uso. Quando você clica duas vezes, você abre aquele objeto. E quando você clica e arrasta, você pode mover aquele objeto. Com o botão direito, o que é que acontece? 4 itens que são sinônimos de conceito podem acontecer. Abrir um menu de atalho, abrir um menu de opções, abrir um menu suspenso ou abrir um menu sensível ao contexto. Então, quando a gente clica com o direito, a gente tem esse menuzinho aqui, ó. Dependendo do objeto que a gente clique, o menu muda. O menu muda, então muito cuidado. Vocês têm que observar quais são as opções de cada menu que é aberto quando se clica com o direito. Porque se a gente clica com o direito na lixeira, a gente tem um procedimento, tem um menu. Se é no meu computador, é outro. Se é na área de trabalho, é outro e assim sucessivamente. Tem que prestar atenção nisso, certo? 6 itens são importantes com relação ao clicar com o direito, mas desses 6, 4 são muito mais importantes. Então, quem são esses 4? O meu computador, a lixeira, a área de trabalho e a barra de tarefas. É interessante que você clique com o direito nesses objetos e veja quais são as opções que existem dentro desse objeto. Exemplo de uma questãozinha diz assim: considerando a figura ao lado que mostra o canto inferior esquerdo de um desktop do Windows XP, julgue o item seguinte. Ao se clicar uma vez sobre o ícone rascunho, está aqui ele, vou clicar nele uma vez, a respectiva pasta será aberta e os ícones associados aos arquivos nela contidos poderão ser visualizados. Qual é a definição? Se você simplesmente clica, você vai apenas selecionar. A gente não vai abrir aquele objeto. Beleza? Cuidado com isso. Clicar, seleciona. Clicar duas vezes, abre, clicar e arrastar, move e clicar com o direito, abre o menu suspenso. Opções de desligamento. Recursozinho bem cobrado em prova, bem interessante. E a FCC, ela também trabalha muito com esse fundamento. Opções de desligamento. Eu posso, para desligar o computador, usar o botão iniciar, que fica aqui embaixo, ou então abrir a janelinha com o Alt F4. Ao abrir a janela, você tem duas opções, fazer logoff ou desligar o computador. Vamos ver aqui as características primeiro do desligar o computador, que é a janelinha tradicional, né, que aparece quando você executa essa tarefa. Nós temos duas opções, em espera e hibernar, que são opções bem próximas, bem
próximas, em espera e hibernar. Por que elas são próximas? Vamos já entender o porquê. O em espera, quando você ativa o recurso, ele desliga o monitor e o disco rígido. O computador entra em um modo de economia de energia. Olha isso aqui, ó, mas não desliga. Não desliga. Para usar o computador novamente, basta pressionar qualquer tecla. Isso é um modo em espera. Vai economizar a energia desligando o monitor e HD e acabou. O hibernar ele acontece quando você pressiona a tecla Shift. Mas vamos ver aqui se no meu Windows ele está habilitado. Eu vou aqui desligar o computador, certo? E vou apertar o Shift. Tá vendo aqui, ó? Apertei o Shift, aí o que acontece? O em espera aqui, nessa região, o em espera ele muda para hibernar. Entendido? Então, cuidado com isso. Eu nunca vi a FCC cobrar isso em prova, mas é uma coisa interessante. Então, o hibernar, ao pressionar o Shift, né, ele aparece, mudando o em espera para hibernar. Na janela desligar, pressionando o Shift na janela desligar para ativar esse modo. Salva as informações da memória RAM no disco rígido, anota os programas abertos e desliga o computador. Como é, Leite? É assim, você quando hiberna, tudo que está aberto na sua área de trabalho é salvo no HD. Aí o sistema desliga o computador. Quando você liga novamente o computador, o sistema identifica que você desligou ele hibernando, pega todas as informações que estavam naquele momento em uso e traz de volta para a área de trabalho. Isso permite que o seu sistema seja inicializado de uma forma mais rápida. Guarde isso daí. Você inicializa o sistema de uma forma mais rápida quando você hiberna. Agora, cuidado, que o hibernar desliga o computador. Não esqueça disso. O em espera não desliga. Então, quando o computador é reiniciado, a área de trabalho e os programas são exibidos exatamente como estavam antes de você desligar o computador. Porque os arquivos todos voltam porque ele vai buscar do HD exatamente como estavam antes de serem desligados. O desativar, pelo amor de Deus, cuidado com isso. O nome do processo não é desligar. O nome do processo não é desligar. Você não desliga o computador, você desativa. A opção é desativar, pessoal. E muita gente acha que é desligar. Desligar é o procedimento. Desativar é a ação. Então, desativa e, logicamente, vai desligar o computador com segurança, fechando todos os programas abertos. Aí sim, desliga, limpa a memória, não grava nada no HD e aí quando você liga novamente, demora para inicializar. Já o reiniciar é o famoso desliga, depois liga. Use esta opção para desligar o computador e ligá-lo de volta automaticamente. É aconselhável usar essa opção sempre que o Windows recomendá-la, por exemplo, para concluir a instalação de atualizações importantes. Então não podemos, quando o sistema pede para reiniciar, né, você tem que fazer o processo de reinicialização. Joia? Então são 4 itens, mas Leite só aparece 3 quando eu vou fazer o processo de desligar o computador. Cadê o quarto? De novo, Shift na brincadeira aqui, ó, trouxe de volta o processo de hibernar. Soltou, volta para o esperar, em espera. E tá vendo aqui a opção, como é o nome dela? É desativar. Cuidado que não é desligar. Muito bem. Na sequência temos o que? Fazer logoff. Fazer logoff é um recurso do Windows que permite que você possa mudar de um usuário para outro, ou finalizando as tarefas, ou preservando as tarefas de um usuário. Por que ele faz isso? Porque o Windows é multiusuário. Ele permite que você mude de um usuário para outro. Então, fazer logoff, você escolhe aqui a opçãozinha fazer logoff, vai te dar essa janela com 2 opções, trocar usuário e fazer logoff. Na troca de usuário, permite que alguém que possua uma conta de usuário faça logon e use o computador rapidamente. Não é necessário desligar e reiniciar. Esta opção bloqueia a sua sessão, mas mantém ativas seus programas, suas configurações e suas informações
permanecem exatamente como estavam. Ou seja, eu tenho dois usuários. Um usuário A, ele se loga no sistema, está usando o sistema naquele momento. Aí o usuário B pede para fazer uma tarefa. Precisa o usuário A desligar o computador para o B entrar? Precisa o usuário A finalizar as tarefas dele para o B entrar? Não. Ele faz uma troca de usuário. As tarefas do A continuam ativas, o B entra, trabalha, faz o que ele quer, e aí o B usa que recurso? Depois, quando ele termina de fazer as ações dele, o B pode fazer um logoff. Fazendo o logoff, volta para a área de trabalho do Windows, finalizando as tarefas daquela referida sessão. Então, se o B não quer mais usar as ações dele, ele faz um logoff. Finaliza as tarefas e volta para a área de trabalho para o A poder entrar e continuar as tarefas dele. Se o B não quiser finalizar as tarefas dele e quiser que o A entre, simplesmente ele faz uma troca de usuário. As tarefas do B ficariam ativas e as tarefas do A seriam acessadas por estarem ainda ativas. Não esqueça disso. Exemplo de uma questão. Para encerrar uma sessão de trabalho e desligar um computador com o sistema Windows, deve-se clicar o botão Iniciar, solicitar o logoff, depois na janela disponibilizada, clicar o botão Desativar e em seguida cancelar. Pelo amor de Deus, olha a salada de clique de recurso que foi dada aí. Tem nada a ver. Se você quer encerrar uma sessão de trabalho e desligar o computador, você não vai nunca entrar no processo de logoff. Você vai simplesmente usar o processo de desativar e acabou. Perfeito? Se eu quero desligar, jamais eu entro no logoff, porque o logoff não desliga. O logoff ou troca de usuário ou finaliza as tarefas, mas nunca desliga o computador. Então a questãozinha 3 está errada. Na sequência, como o Windows é multitarefa, ele permite que vários programas sejam executados simultaneamente. E aí existe o gerenciador de tarefas. Fornece informações sobre programas e processos que estão sendo executados, exibe medidas de desempenhos mais usadas pelos processos. Para a gente poder entrar nessa janelinha que vocês estão vendo aqui, você usa alguns dos recursos interessantes. O mais tradicional, pessoal, qual é? É a gente usar o Ctrl-Alt-Del. Quando a gente usa Ctrl-Alt-Del, a gente abre a janela de gerenciador de tarefas. Mas Leite não reinicia o computador, não? Não. Sempre o Ctrl-Alt-Del, ele abre o gerenciador de tarefas. Lá dentro é que você pode escolher os processos desejados. Mas olha que interessante, preste atenção. Pressionar Ctrl-Shift-ESC é outra maneira de abrir o gerenciador de tarefas. Vocês sabiam dessa? Ctrl-Shift-ESC, garanto que não sabia. Garanto que não sabia. E ainda posso clicar com o direito em uma área livre da barra de tarefas. Então, eu vou pressionar Ctrl-Shift-ESC aqui, ó. Leite foi não. Tu não deu Ctrl-Shift-ESC, não. Deu Ctrl-Alt-Del, porque abriu o gerenciador de tarefas. Pessoal, eu juro de pé junto que eu dei Ctrl-Shift-ESC. Faça aí no seu computador, faça aí. Vai abrir o gerenciador de tarefas. É a mesma coisa que dá um Ctrl-Alt-Del. Isso aqui é muito bom para uma prova. Não caiu ainda em prova. Clicando com o direito, isso aqui é mais tradicional, né? Clica com o direito aqui na barra de tarefas e abre a janelinha gerenciador de tarefas, como você está vendo aqui no cantinho, né? Joia? Beleza. Funcionalidades da tecla WinKey. Já usaram a tecla WinKey? Não? Talvez sim, talvez não. Quem é essa tecla WinKey? Aquela teclinha que tem a logomarca do Windows, que fica entre o Ctrl e o Alt. Então, quando você aperta ela, né, abre o menu Iniciar. E aí você tem um acesso rápido a um recurso sem precisar da utilização do mouse. Mas, olha que legal. Podemos usar o WinKey mais algumas teclas específicas. Que teclas seriam essas? Vamos ver na sequência.